vamos agora para a nossa aulinha de ciências. Peguem a apostila de ciência e o vamos trabalhar apenas uma página, página 303, ok? Vamos lá. Ciências, turminha, abram a apostila na página 179. Vamos aí encerrar a nossa apostila hoje de ciências. A energia, a eletricidade. A energia elétrica é a que mais utilizamos em nossa casa. Ela é responsável por fazer funcionar todos os aparelhos elétricos, como a TV, a geladeira, o chuveiro. Além disso, é utilizada na iluminação pública, equipamentos de hospitais, indústrias e até nos transportes públicos, como no metrô. Então, como vocês veem aí, a eletricidade, né, ou seja, a energia elétrica é importante, é fundamental nas nossas vidas, né, no nosso cotidiano. Nós usamos muito em nossas casas, né, para assistir uma TV, né, os meninos para jogar videogame, para mexer no celular, para carregar o celular lá, né? E ela também é fundamental nas indústrias e na rede hospitalar também, né? Eu não me imagino sem energia elétrica, seria terrível, né, turminha? Eu acho que eu não quero nem pensar. Né? No chuveiro, olha que importante o chuveiro, se bem que agora tá calor, né? Um banhozinho frio não faz mal a ninguém, mas imagina no frio, sem energia elétrica, que ruim que seria, não é? Então ela é muito importante aí nas nossas vidas, né? No nosso cotidiano. A eletricidade é gerada em usinas como hidrelétricas e termoelétricas. Depois é transportada a grandes distâncias por meio de cabos grossos que formam as redes de transmissão, até chegar nas cidades e é distribuída por fios e chega aí na nossa casa. Então, como nós vimos anteriormente nos nossos conteúdos aí de ciências, né, como é produzida a energia elétrica nas hidrelétricas e nas termoelétricas. Depois elas são transportadas através de fios, né, por meio de cabos muito grossos, ou seja, fios, cabos grossos de transmissão que chegam às cidades e depois das cidades ela é distribuída pela rede elétrica e os fios, os cabos nas ruas, nos postes, até chegar em nossas casas. Alguns materiais como metais são bons condutores de eletricidade, ou seja, eles conduzem, eles levam, carregam ali a eletricidade, certo? Tanto que é utilizado nesses cabos de transmissão. Esses cabos de transmissão que chega a energia elétrica em nossa casa, eles são feitos de metal. Já outros são maus condutores, ou seja, não conduzem corretamente ali a eletricidade, como o plástico e a borracha. Por isso, esses materiais são utilizados no revestimento de fios elétricos e na produção de plugs, para que as pessoas não tomem choque com os fios. Então, é esse material plástico, né, que é usado aqui no plug. O plug é isso aqui que nós ligamos na tomada. Ele tem que ser de plástico, porque ele não conduz a eletricidade e evita ali choques e que as pessoas tomem um choque ao usar aí esse plug, conectá-lo em uma tomada, ok? Página 180 pula, 181, magnetismo. Há mais de 2000 anos, na Grécia Antiga, ao observar os fenômenos da natureza, os gregos perceberam que uma pedra atraía o ferro. Isso aconteceu na região da Magnésia. Assim, a tal pedra passou a ser chamada de magnetita. Já a propriedade de atrair o ferro ou outros metais é chamada de magnetismo. Então, o que é magnetismo? É uma propriedade da matéria ali, de uma determinada matéria ali que atrai outros metais, ok? Essa propriedade é encontrada nos ímãs. Quem aí já conhece um ímã? Quem já brincou com ímã e pegou um pedacinho de ímã e foi aproximando o metal, um clips, por exemplo, perto, para ver se ele atrai, dá aquela puxada, né? Então, isso daí é muito utilizado nos ímãs, que podem ser naturais, como a magnetita, que é um ímã natural, ou artificiais, como um ferro que passou por um processo industrial para atrair outros metais. O ímã tem suas extremidades, que são chamadas de polos. Esses polos que separamos em polo norte e polo sul, marcam a área onde a força de atração é mais intensa. A região na qual podemos percebê-la é chamada de campo magnético. Em um ímã, polos opostos se atraem e os iguais se repelem. Entretanto, se o dividirmos ao meio, cada uma das suas extremidades dessas partes apresentará novamente dois polos. Tá?
A Terra é considerada um ímã gigante. Vocês sabiam disso, turminha? Que a Terra é como se fosse um ímã gigante, pois está envolvida por um campo magnético. Um ímã que possa se movimentar livremente alinha-se com a direção geográfica norte e sul da Terra. Com base nessa constatação, os chineses desenvolveram a bússola, um aparelho que, por sofrer influência dos polos magnéticos da Terra, aponta sempre para o sentido norte-sul. Que nós temos a imagem da bússola, né, que foi desenvolvida aí pelos chineses. Página 182 pula, página 183, atividades. Então temos aí 5 atividades. A primeira, mencione 3 utilidades da energia elétrica. 2, se você tivesse que construir uma ferramenta para manusear parte elétrica de uma residência, que material você escolheria para fazer o cabo dessa ferramenta? Borracha ou alumínio? Por quê? Complete as frases com os termos adequados. Então, aí temos aí a propriedade da matéria de atrair ferro e outros metais é chamada do quê? Depois, os ímãs podem ser de 2 tipos. Quais são os 2 tipos? C, um ímã tem 2 extremidades que são chamadas de polo, o quê? E D, a região em que atua a força de atração de um ímã é conhecida como? 4, indique o que ocorrerá com os ímãs em cada situação. Tá? Então, nós temos aí na letra A, nós temos o quadrinho, o vermelhinho é o polo sul do ímã e o azul é o polo norte, certo? E depois do outro lado, o azul é o polo norte e o vermelho é o polo sul. Se encostar esses 2 azul aí, vocês acham que eles vão se atrair? Vão juntar ou vão se repelir? E se for o contrário, a letra B? Aí vocês vão analisar e responder. 5. Explique de maneira breve o funcionamento da bússola. Então, só voltar um pouquinho ali o conteúdo. Invenções. Ao longo de sua história, o ser humano sempre criou novas invenções, novas tecnologias, né? Para garantir a sobrevivência e aumentar o seu conforto. Antes do domínio da eletricidade, muitas invenções utilizavam energia mecânica ou térmica para funcionar, como a roda d'água e o ferro de passar roupa. Olha como era um ferro de passar roupa antigamente. Eles colocavam de ferro, aí eles colocavam a brasa aqui dentro para esquentar e a passar a roupa. Ou então, esse ferro, se não tinha brasa, era aquecido ali no fogo, bem, por um bom tempo aquecido ali, e depois usava para passar roupa, né? A minha avó conta que ela teve desse ferro aqui, né? Ela teve desse ferro, ela utilizou esse ferro aí muitas e muitas vezes, né? Com o passar do tempo, o ser humano descobriu como gerar eletricidade e utilizá-las em seu benefício, o que possibilitou o aperfeiçoamento desses aparelhos e invenção de outros. Então, antigamente, desenvolveu-se arrumou um meio ali de passar roupa. Só que aí a tecnologia foi avançando, foram passando os anos, e agora nós temos esse mecanismo aqui, esse aparelho aqui, que é bem mais prático, né, turminha? Os avanços científicos e tecnológicos possibilitaram também a criação de meios de comunicação mais eficientes ao longo da história. Vejamos alguns. Primeiro aí de todos, o telégrafo. Foi o primeiro aparelho que possibilitou a comunicação de forma rápida. Ele enviava mensagens por meio de códigos e de sinais elétricos que viajavam através de um cabo. Depois surgiu o telefone, né, que tornou possível falar diretamente no aparelho, pois ele transforma a fala em sinais elétricos. E por último aí o celular, que todos nós conhecemos e eu creio que todo mundo tem um, né? Atualmente é o meio de comunicação mais popular, pois possibilita ao usuário a utilização em qualquer local próximo de uma antena de transmissão. Proporciona também o acesso à internet. O rádio e a televisão também foram invenções que possibilitaram a divulgação de informações em massa. Entretanto, o que revolucionou a forma de comunicação atual foi a internet.
inicialmente criada para comunicar laboratórios de pesquisa, hoje é utilizada em todo o planeta, né? Imagine se nós não tivéssemos internet, como que seria difícil nesse momento agora de pandemia. Como que a gente ia fazer essas aulas, né, turminha? Pensou? Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre a questão da educação em alguns lugares do Brasil, né? E em comunidades assim bem carentes, né, São Paulo e em outros lugares, muitas pessoas infelizmente não têm nem acesso à internet. Passou até a reportagem de pessoas que moravam em favela, né? Infelizmente não tem nenhuma casa direito para morar, como que ia ter internet? E as crianças estavam ali, sem estudar, né? Nós, né, graças a Deus aí somos privilegiados, aí temos isso, esse conforto aqui para nós, mas um pouco, se a gente pensar, né, poucas pessoas aí até no nosso país mesmo, infelizmente não tem esse acesso, né? É algo que era para ser para todo mundo, mas infelizmente, né, por questões sociais aí, infelizmente algumas pessoas não têm esse acesso, aí o que dificulta, né? Então nós temos aqui, é ruim, as aulas online, mas imagine quem nem isso tem, não é verdade, turma? 185, ciberbullying, o lado negativo da tecnologia. Então a tecnologia, né, veio aí avançando, a questão da internet aí veio para ajudar, para facilitar o nosso dia a dia, mas ela tem também um lado negativo. Vamos ver qual é? Bullying, né, como nós vimos lá em ética, lembra da aula de ética, do encontro que falávamos sobre bullying? É a perseguição a uma pessoa feita por um indivíduo ou grupo, devido à religião, cor da pele, modo de vestir-se da vítima, ou apenas por ela ser diferente da maioria. Essa perseguição geralmente ocorre em um ambiente escolar ou de trabalho, podendo gerar grande estresse na vítima. Já o ciberbullying é o mesmo tipo de perseguição, só que feita pelo celular ou pela internet e nas redes sociais, nas quais várias pessoas resolvem postar imagens e comentários difamando a vítima, zoando, né, tirando sarro daquela pessoa e de muitas outras formas. Por isso, é muito importante ter consciência ao postar fotografias em redes sociais ou enviá-las para outras pessoas, mesmo que sejam conhecidas. Então, mesmo que a gente tenha conhecido nós, tomar cuidado o que a gente envia para as pessoas e o que a gente coloca lá no Facebook, no Instagram, porque às vezes pode ter essas pessoas mal intencionadas que vão lá e pegam a foto da gente, pegam o nosso perfil e pegam a nossa foto lá do perfil, criam um outro perfil fake, né, um perfil falso, e começam a transmitir coisas erradas ao nosso respeito. Então a gente tem que tomar muito cuidado do que colocamos aí na internet, principalmente nas redes sociais. Diferentemente do bullying físico, nesse caso ainda é difícil de saber onde partiu a agressão e achar o agressor, que se esconde no anonimato. No entanto, já existe no Brasil a legislação que reconhece o ciberbullying como crime passível de punição. E a política tem meios de encontrar a forma de difamação. A melhor prevenção a esse tipo de abuso é a conversa e a reflexão. Afinal, o que ganha uma pessoa causando humilhação a outra? Colocar-se no lugar do outro é um bom exercício de consciência, pois se quisermos ser respeitados, devemos criar um clima de respeito à nossa volta, tanto no mundo real quanto no virtual. Então aqui puxamos aí o gancho aí das nossas aulas de ética, né? A empatia, se colocar no lugar do outro. Será que a pessoa gostaria disso? Eu não gostaria de estar nesse lugar dela. Então, se eu não quero para mim, por que eu vou fazer para o outro, né? Se colocar no lugar do outro e ter consciência do que isso pode causar aí na vida das pessoas. E nós termos aí esse cuidado com o que postamos na internet, nas redes sociais. Ok, turminha? Exercício aí sobre esse texto. Com a supervisão do professor, no caso aí vocês vão ver com a supervisão do papai e da mamãe. Discuta com os colegas o que leva as pessoas a agirem dessa forma. Então, vocês vão conversar aí com o papai, com a mamãe, o responsável. O que vocês acham? O que leva algumas pessoas a agirem dessa forma?
zoar com o coleguinha na internet, postar coisas que não agradam a pessoa na internet. O que que leva a pessoa a fazer isso? Por que será que ela faz isso? Tá? Como é possível evitar essa situação? Então, vocês vão pensar e conversar, discutir com o papai e mamãe, trocar uma ideia aí, né? Como vocês falam, com os responsáveis aí. O que que leva uma pessoa a fazer uma atitude dessa, uma malvadeza dessa? Por que será que ela faz isso? Né? E como se pode evitar isso? Ok? Página 186, atividades. Como a produção de energia elétrica mudou o modo de vida do ser humano? Né? Então, aí vocês vão ver ali a questão lá das invenções. Né? Antes da energia elétrica, era um tipo de invenção, depois foi outro. Como que isso mudou? Facilitou ou não? Aí vocês vão dar a opinião de vocês. Complete as frases com os nomes do quadro: telégrafo, celular e telefone. Então, vocês vão ver qual encaixa aí. 3. Resolva o diagrama abaixo que apresenta invenções humanas que possibilitaram descobertas ou tornaram nossa vida mais prática. E o último exercício, 187. A menina quer testar a capacidade de atração do seu ímã. Identifique e circule os objetos que serão atraídos por ele. Então, vocês vão observar a cena aí e vão fazer um círculo aí. Quais são os tipos de objeto aí que tem no quarto dela que podem ser atraídos por esse ímã, ok? E aqui encerramos a nossa suada apostila de ciências, né? Bem suada, né, turminha? Turminha, homework ficou então as páginas 183, 185, 186 e 187 e a última de ciências aí do Vamos Trabalhar, ok? Página 303 e 304, frente e verso, ok, turminha? Dúvidas, só chamar pro no WhatsApp, ok? Vejo vocês na segunda-feira, semana de prova, hein? Quero aquele monte de 10 aí de vocês, igual no mês passado, combinado? Um beijão, turminha.